Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estudar alguns números adimensionais, certo pessoal? Então esses grupos ou números adimensionais que nós estudamos, geralmente eles são bastante importantes quando a gente precisa adimensionalizar equações de transporte, né? E também para o nosso estudo agora que nós estamos começando a estudar a convecção de calor. Então, eles também servem para tornar os nossos cálculos de convecção mais simples, né? Até porque, em alguns casos, e até na maioria dos casos, né, a gente pode dizer, de convecção, as nossas equações, elas não têm soluções analíticas, certo? Então, os números adimensionais vêm tornar a nossa avaliação da convecção um pouco mais simples e nos permite também trabalhar com as equações de forma mais simples. Certo, então agora que nós estamos estudando convecção, né, então os números adimensionais vêm para nos ajudar a correlacionar o transporte convectivo. Principalmente, pessoal, eles vão ser importantes agora para o cálculo do coeficiente de convecção, certo? Que como nós vimos nos vídeos anteriores, ele é bem difícil de ser determinado, né? Porque ele depende de muitas variáveis, das propriedades do fluido, da velocidade, portanto, do tipo de escoamento, da geometria. Então, são muitas variáveis que influenciam no valor do coeficiente convectivo. Então, os números adimensionais vão ser muito utilizados e vão nos permitir encontrar e elaborar correlações empíricas para o cálculo do H. Sem contar, pessoal, os números adimensionais que nós já vimos em momentos anteriores e que foram bastante importantes. Então, lá na condução transiente, nós utilizamos aí o número de Biot, né, que relaciona as resistências ao transporte de energia, né, a convecção com a difusão. Então, o número de Biot foi bastante importante para condução transiente, porque nos permitiu caracterizar a condição de contorno, ou seja, o meio externo, certo? Nós temos o número de Fourier, né, que nós já estudamos também, utilizamos lá na condução transiente, que é uma forma de adimensionalizar o tempo, né? Então, aí nós utilizamos os métodos gráficos para resolver os nossos problemas transiente e eles dependiam, então, do número de Biot e do número de Fourier, certo? E agora nós vamos ver outros números adimensionais que vão ser importantes agora para a convecção. Pessoal, lá em quantidade de movimento, em fenômenos 1, vocês já estudaram o número de Reynolds, tá? Que foi bastante importante naquele momento e continua sendo para qualificar o escoamento, certo? Nós vamos rever algumas informações, alguns significados físicos do número de Reynolds hoje. E na correlação agora para transferência de calor por convecção, os números que eu diria que são mais importantes será o número de Prandtl ou Prandtl, tá? E o número de Nusselt, certo? Eles estarão presentes aí, pessoal, nas nossas equações para o cálculo do coeficiente convectivo, nas nossas correlações empíricas para determinar o coeficiente convectivo de calor. Só lembrando, pessoal, umas informações importantes. O Ni, que é a viscosidade cinemática, que vocês já estudaram lá na quantidade de movimento, o Ni, ele é considerado a difusividade de quantidade de movimento, certo? Ele é a difusividade da quantidade de movimento. Então, lembrando, a unidade ou a dimensão de Ni, né, é comprimento ao quadrado por tempo. Essa é a dimensão de Ni. E o que nós vamos começar a perceber a partir de agora, pessoal, é que a difusividade térmica, que nós já aprendemos, então essa é a difusividade
térmica, né, que nós já estudamos, o alfa, que ele é uma relação de condutividade térmica por ρCp. Então, a difusividade térmica também tem dimensão de comprimento ao quadrado por tempo, certo? E se nós avaliássemos a difusividade mássica, que é o que nós vamos ver no próximo semestre, ela também tem dimensão comprimento ao quadrado por tempo. Então, pessoal, desde já nós conseguimos observar que os três tipos de transporte, momento, energia e matéria, na forma de espécie química, elas têm uma certa analogia. Então, lá no final do slide, no último slide da aula de hoje, nós vamos poder observar essa analogia entre as equações de transporte, certo? E, portanto, pessoal, é que existe alguns parâmetros que são chamados parâmetros de similaridade, que nos permite tornar todas as equações de transporte descritas a partir de uma mesma forma, certo? Vai ter um termo na equação de transporte, um termo transiente, né, como a gente já vem estudando, tem um termo convectivo, como a gente viu na última aula, né, estudando a equação de energia da nossa última aula. Não tem termo transiente, o termo convectivo, o termo difusivo, que a gente já estudou na condução de calor, e um termo fonte. Então, todas as equações de transporte, elas têm esta analogia, que elas são representadas por todos esses termos, certo? Então, nós vamos encontrar esses parâmetros de similaridade que são dados, então, a partir desses números adimensionais. Então, relembrando, pessoal, o número de Reynolds, né, que ele qualifica o escoamento de fluidos, então é uma das formas da gente qualificar o escoamento de um fluido, né, a partir de um valor de Reynolds crítico, dependendo da geometria. A gente pode dizer que esse escoamento é laminar, ou ele está numa fase de transição, ou ele é caracterizado por um escoamento turbulento, né? Como nós falamos na aula anterior também, pessoal, tem que tomar um pouco de cuidado, porque a turbulência não pode ser caracterizada apenas pelo número de Reynolds, né? A gente tem que olhar a formação de vórtices, né, desse escoamento. Mas sim, por enquanto, agora o que nós usamos para qualificar os nossos escoamentos é o número de Reynolds. Mas ele pode ser interpretado de algumas formas interessantes, pessoal, que nos permite avaliar o significado físico do número de Reynolds, certo? Então, obviamente, a função principal do Reynolds é qualificar o escoamento, mas ele também pode e será, nós vamos observar hoje, avaliado e trabalhado como parâmetros aí de similaridade também, e também vai nos permitir calcular o H, já que o H ele depende do tipo de escoamento. Então, o número de Reynolds, pessoal, ele relaciona as forças de inércia pelas forças viscosas, que agem sobre uma partícula de fluido que está em movimento, que obviamente é quando tem o escoamento, né, pessoal? Então, como que a gente observa isso? Avaliando a equação do número de Reynolds, certo? Então, no numerador, ele vai ser função da velocidade, né? Vai aparecer essa velocidade, que é o escoamento, pelas forças viscosas. Ou seja, pessoal, vai ser dividido, vai aparecer uma viscosidade ali no número de Reynolds, certo? Então, como que essas forças viscosas podem interferir na velocidade, caracterizando o escoamento, certo? Pode ser também interpretado como quadrado da relação entre a dimensão característica de um corpo, né, que é o comprimento característico, e a espessura da camada limite de velocidade que se desenvolve, né, em torno desse corpo, dessa geometria.
Ele também pode ser avaliado como quadrado da relação da velocidade do escoamento e a velocidade do espelhamento da vorticidade, né? Principalmente, então, quando a gente está avaliando o escoamento turbulento, e a gente vai caracterizar os vórtices que se formam lá, né? Então, a gente pode observar que no escoamento turbulento, os vórtices, a gente terá vórtices de diferentes tamanhos, tá? E que estarão sendo formados escoando em diferentes direções também. Então, eu posso ter vórtices grandes, médios, pequenos, né? E os pequenos influenciam de forma menor, né, nas quedas de pressão, nos gradientes de pressão que a gente vai ter nesse tipo de escoamento turbulento. E a relação entre a quantidade de movimento transferido por convecção e difusão. Então, ele também, pessoal, caracteriza o fenômeno de quantidade de movimento. Ele vai trazer esta relação entre convecção e difusão de quantidade de movimento, já que o Ni, certo? Que representa aqui as forças viscosas, o Ni, ele é a difusividade de quantidade de movimento, certo? Então, ele também é um número responsável, ou seja, que está presente apenas, né? Ele é descrito apenas pelo fenômeno de quantidade de movimento. Isso não significa que ele não é utilizado em outros tipos de transporte. Até porque os outros tipos de transporte convectivo vão depender do escoamento, do perfil de velocidade, da camada limite de velocidade. Então, pessoal, na nossa primeira equação, o número de Reynolds, ele relaciona convecção de quantidade de movimento por difusão. Então, ele é a velocidade na direção do escoamento, né? Vezes um comprimento característico, dividido por Ni. Lembrando que Ni que é a viscosidade cinemática, é a viscosidade dinâmica, dividido por Rho. Né? Então, eu ainda posso representar esse número de Reynolds aqui, como sendo Rho, a velocidade na direção do escoamento, comprimento característico, dividido por Ni, certo? Então, percebam que a parte de cima aqui, pessoal, ele representa as forças de inércia, né? Então, por exemplo, o que seriam essas forças de inércia? Então, se a gente olhar esse ônibus aqui, que está parado, e as pessoas que estão presentes em pé dentro do ônibus, né? Então, quando ele começa a se movimentar, vai ter um movimento que é provocado nas pessoas, então ele vai depender do referencial, né? Quando a gente coloca o referencial no ônibus, então vai ter um movimento das pessoas dentro desse ônibus. Tá? Isso são as nossas forças de inércia, certo? E no numerador, o Ni, que representa as forças viscosas, né? Ou seja, ele depende da viscosidade do fluido. Ele, se tem viscosidade, vai ter um coeficiente de atrito, né? Que vocês encontraram correlações lá na quantidade de movimento, interpretando a camada limite de velocidade, certo? Então, ele qualifica o escoamento, como a gente já disse. E é importante lembrar que ele depende da geometria neste comprimento característico aqui, né? Nesse L que vai ser o nosso comprimento característico, certo? Então, para qualificar se o regime é laminar ou turbulento, pessoal, o Reynolds crítico vai depender da geometria, como vocês já bem trabalharam até aqui. Certo, pessoal? Então, para a gente observar como o número de Reynolds é importante, agora avaliando a quantidade de movimento, então eu trouxe duas correlações aqui para o coeficiente de atrito, uma para o escoamento laminar e outra para o escoamento turbulento. E nas duas, pessoal, elas têm a dependência do número de Reynolds. Então, se eu não tiver o número de Reynolds, eu não consigo calcular o coeficiente de atrito, certo? Então, lembrando que nós já falamos que o coeficiente de atrito tem o mesmo significado para a quantidade de movimento que o H
tem para a transferência de calor, certo? Então, o H da transferência de calor e o coeficiente de atrito, eles são análogos, tá? Eles são os coeficientes convectivos, um da quantidade de movimento e o outro da transferência de calor, certo? Então, nós teremos aqui alguns outros números adimensionais que nós vamos utilizar para calcular o H, inclusive o número de Reynolds, certo? O número de Reynolds é um deles, tá? Que nós vamos precisar, porque o H depende do escoamento também, né? Então, assim como o número de Reynolds é utilizado para calcular o coeficiente de atrito, nós teremos outros números adimensionais presentes em correlações para o cálculo do H. Então, falando de um número importante para transferência de calor, é o número de Prandtl, tá? Ou o número de Prandtl. Tá? Ele é um número adimensional bastante interessante, porque ele avalia simultaneamente a quantidade de movimento com a transferência de calor, certo? Principalmente efeitos de difusão, certo? Então, a gente não vai achar a convecção presente no número de Prandtl, certo? Então, ele vai correlacionar a difusão da quantidade de movimento com a difusão de transferência de calor, certo? Como a gente pode ver nessa primeira equação para o número de Prandtl, certo? Então, o número de Prandtl ele é calculado a partir da correlação Ni por alfa. Então, Ni é a difusividade de quantidade de movimento e o alfa é a difusividade térmica, certo? Então, portanto, as difusividades têm a mesma dimensão, fazendo com que o Prandtl seja adimensional, certo? Então, dentro do mesmo mecanismo de transporte que é a difusão, o Prandtl correlaciona dois tipos de fenômenos, quantidade de movimento e energia, certo? O Prandtl também é muito importante, pessoal, para a gente avaliar a relação que existe entre as espessuras de camada limite de velocidade e a camada limite térmica. Então, vocês lembram que quando nós falamos de camada limite, né, eu até fiz a pergunta, as espessuras da camada limite de velocidade térmica serão as mesmas? É o mesmo valor da espessura? Então, eu disse para vocês que não, né? Então, elas dificilmente têm a mesma espessura e que elas teriam a mesma espessura para uma condição muito especial. Então, agora estudando o número de Prandtl, a gente sabe qual é essa condição especial, né? Porque o Prandtl, ele também correlaciona a espessura da camada limite de velocidade com a espessura da camada limite térmica, certo? Então, quando que elas vão ser iguais? Quando o Prandtl for igual a 1. Apenas nessa condição, quando o Prandtl for igual a 1, é que as espessuras da camada limite de velocidade e camada limite térmica serão iguais, certo? Ou seja, para a grande maioria dos casos, essas espessuras são diferentes, certo? Então, o Prandtl, além de correlacionar as espessuras da camada limite, né, que daqui para frente nós vamos ver como que nós podemos calcular essas espessuras, tá? Ele também correlaciona mecanismos difusivos de quantidade de movimento e energia. O número de Nusselt, pessoal, outro número adimensional muito importante para transferência de calor, tá? Porque ele qualifica o fenômeno de transferência de calor. Então, agora, apenas dentro da transferência de calor, ele vai correlacionar mecanismos, diferentes de transporte. Então, ali é a relação da convecção de transferência de calor pela difusão de transferência de calor, certo? Então, representa essa relação entre taxas de transferência de calor por convecção pelas taxas condutivas, certo?
Então, se a gente olhar para a equação, como que a gente calcula o número de Nusselt, né? Esse número de Nusselt ele pode ser deduzido, nós vamos avaliar ele agora, semelhante ao que a gente fez com o número de Biot, né? Mas então vejam bem, pessoal, o número de Nusselt, ele correlaciona o H vezes um comprimento característico dividido pela condutividade térmica, certo? Então, a condutividade térmica, a gente sabe que ela é uma propriedade do fluido, do material, certo? E representa a condução junto com a difusividade térmica. E o H, que é o coeficiente convectivo, certo? Então, vamos dar uma olhada, pessoal, em como a gente pode obter esse número de Nusselt, como ele foi definido. Pessoal, então olhando essa figura, principalmente a parte final, que a gente tem essa formação de camada limite aqui, eu tenho uma placa que está parada, um fluido que está escoando através dessa placa, forma o perfil de velocidade, se eu tiver diferença de concentração também vai formar o perfil de concentração, e o perfil de velocidade aqui formado dentro da camada limite, né? Vamos considerar que a placa tem uma temperatura TS, o fluido uma temperatura T infinito. Então, percebam aqui, pessoal, que nesse caso, a transferência de calor, o fluxo está na direção da placa para o fluido. Então, isso nos permite interpretar que a temperatura da superfície é maior que a temperatura do fluido, porque o fluxo está saindo da região de maior energia para a região de menor energia, né? Esse perfil de temperatura indica isso, né? Então, se nós avaliarmos essa formação de camada limite térmica agora, né? A primeira camada de fluido, pela condição de não deslizamento, atinge a velocidade da placa e, portanto, lá em y igual a zero, se eu quiser calcular o fluxo, eu posso calcular o fluxo a partir da lei de Fourier, certo? Já que está parado sobre a placa, essa primeira camada de fluido, então em y igual a zero, então a transferência se dá por condução, certo? Então eu posso usar a equação da condução para aquela superfície, correto? Pessoal, então se eu fizer um balanço de energia na superfície y igual a zero, certo? Naquele fluido que está em y igual a zero, em contato com a superfície TS, o balanço de superfície vai ser o que entra igual ao que sai. Então, aquela primeira camada de fluido em y igual a zero recebe energia por condução e vai perder para a camada adjacente por convecção, que entra tem que ser igual ao que sai, certo? Então, eu posso dizer que o fluxo de condução é igual ao fluxo de convecção. Então, ali dentro da camada limite, eu posso reescrever minha lei de Fick, né? Como Ts é constante, menos K, essa diferença de temperatura, né? A temperatura no ponto, que está variando com Y dentro do perfil, menos Ts dy em Y igual a zero, e igualar com a convecção, que me dá o H, o coeficiente convectivo, menos a diferença global de temperatura, que é a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Se eu rearranjar essa equação, vou passar a condutividade térmica dividindo, e essa diferença de temperatura global também dividindo para o outro lado, eu chego nessa minha última equação. Olha, o número de Nusselt, ele é o H vezes o comprimento característico dividido por K. Então, aqui do lado esquerdo, eu já tenho o H sobre K. Pessoal, se eu multiplicar dos dois lados dessa equação pelo comprimento característico, eu chego na minha equação, definição do número de Nusselt, né? Então, fica H vezes L dividido por K. Então,
ao invés de eu passar multiplicando, eu só reescrevi aqui, né, o meu comprimento característico dividido aqui no denominador, certo? Ou seja, que vai ser a mesma coisa se eu escrevesse ele multiplicando lá em cima. Ah, só reescrevi de forma diferente. Então, o número de Nusselt, pessoal, observou-se que esta relação aqui, ela é uma relação adimensional e foi dado, então, a esta relação o número de Nusselt, tá? O nome número de Nusselt. Então, o número de Nusselt, pessoal, vai ser muito importante, como a gente pode ver agora, para achar o H. Então, se eu tiver uma correlação que me permite achar o Nusselt, eu consigo calcular depois o H. Então, percebam, pessoal, que estava escrito lá no nosso slide que Nusselt é o H vezes L dividido pela condutividade térmica, certo? Aqui vai ser a condutividade térmica do fluido. Pessoal, então percebam que o coeficiente convectivo aqui, esse é o coeficiente convectivo local. Lembra, o coeficiente convectivo, ele pode e varia em cada ponto da placa. Então, ele pode variar com x. Lembra? Por isso que a gente chamou esse H de coeficiente convectivo local. Então, quando eu tiver o coeficiente convectivo local num ponto específico da placa, num x específico, o meu Nusselt também vai ser o Nusselt local. Mas eu também posso obter um Nusselt médio, né? Se eu usar um H médio, válido para toda a placa, comprimento característico dividido pela condutividade térmica do fluido, certo? Então, o Nusselt local, ele, além de depender de outros números adimensionais, como a gente vai ver no futuro, algumas correlações para o Nusselt, ele depende também da posição, ele é função da posição, né? Porque o H é função da posição. Agora, o Nusselt médio não vai ser função da posição, né? Porque aqui eu estou usando um H médio e o H médio é feito uma média para todas as posições na placa, né? Então, ele não depende da posição, certo? Então, podemos e iremos trabalhar com Nusselt local e Nusselt médio, certo? Vai depender do coeficiente convectivo. Então, essa relação é o gradiente de temperatura na superfície e o gradiente global de temperatura. Isso é o número de Nusselt, né? Aqui nós temos o gradiente na superfície, certo? E aqui nós temos o gradiente global de temperatura. Então, isso é um significado físico para o número de Nusselt. Outro número bastante importante para nós, pessoal, mas que vai ser mais relevante e vai aparecer mais para frente quando a gente tratar da convecção natural, é o número de Grashof, tá? Então, ele vai qualificar a convecção natural. Então, só nos casos de convecção natural que a gente vai usar o número de Grashof, que vai aparecer nas nossas correlações para calcular, então, Nusselt e, portanto, o H. Tá? Então, o significado físico do número do Grashof é que ele correlaciona as forças de empuxo com as forças viscosas, certo? Então, pessoal, ele vai ser função aqui desse beta, que é o coeficiente de dilatação térmica, que é calculado pela variação do ρ pela temperatura, pressão constante, tá? Nós vamos encontrar esse valor tabelado para uma série de fluidos, tá? Então, vezes a força da gravidade, o ΔT, o comprimento característico ao cubo, dividido por Ni ao quadrado. Tá? Então, ele vai relacionar essa influência, né, que as forças viscosas podem desempenhar com relação ao empuxo, né, porque a convecção natural vai depender do empuxo, então
que devido à alta temperatura, né, isso vai provocar uma diminuição da densidade, e quando o ar quente subir, ele vai empurrar o ar frio para baixo e ele vai descer, então, por forças de empuxo, né? Então, a gente precisa correlacionar essas forças de empuxo de forma a ver como o empuxo vai ser influenciado pelas forças viscosas. E, portanto, a gente vai utilizar o número de Grashof. O número de Rayleigh, pessoal, então ele é semelhante ao número de Grashof, ele também vai acontecer, nós vamos utilizá-lo quando a gente tratar da convecção natural. Então, ele vai definir a estabilidade das massas submetidas ao gradiente de temperatura, certo? Portanto, também vai ter relação, né, entre as forças de empuxo, as forças viscosas. E agora também vai aparecer a influência da difusividade térmica nesse número adimensional, certo? Então, basicamente, ele vai dar a taxa de dissipação de energia devido aos efeitos viscosos nesse movimento natural do fluido. Então, na verdade, o número de Rayleigh nada mais é que o número de Grashof vezes o número de Prandtl, certo? Então, lembrando, o número de Prandtl, ele é a difusividade de quantidade de movimento pela difusividade térmica. Então, o Grashof que tinha o Ni ao quadrado, eu cortei, né? Então, ficou gravidade vezes o coeficiente de dilatação, diferença de temperatura vezes comprimento característico ao cubo, dividido por Ni vezes alfa. Então, agora eu tenho aqui as duas difusividades de quantidade de movimento e térmica relacionadas, certo? Então, nós vamos observar que para achar as nossas correlações para o cálculo do Nusselt e em seguida do H, vai aparecer o número de Rayleigh lá na convecção natural. Pessoal, o número de Lewis é um número que talvez vocês vão trabalhar mais lá em OP3, tá? Quando vocês tiverem estudarem fenômenos simultâneos de transferência de calor e massa, como por exemplo destilação, o próprio processo de secagem, né, que envolve processos de transferência de calor e massa, tá? Ele vai me dar a principal avaliação do número de Lewis. Ele mede a relação entre as espessuras da camada limite de concentração de uma determinada espécie química e a térmica, tá? Então, ele é um número adimensional que estuda a relação entre a transferência de calor e transferência de massa, considerando o mecanismo difusivo. Então, o número de Lewis correlaciona a difusividade térmica, que é o alfa, com a difusividade mássica, que é o DAB, que a gente ainda não estudou, né? Que nós vamos estudar lá em fenômenos 3 bastante a difusividade mássica, tá? Então, o número de Lewis ele também pode ser calculado pela relação número de Schmidt, tá? Que é esse SC, dividido pelo número de Prandtl. Tá? O número de Schmidt é um número que vai ser bem importante quando a gente estudar transferência de massa. Ele também vai nos dar uma relação entre camadas limites de velocidade e massa, então a gente vai estudar no próximo semestre, mas ele também então pode ser calculado relacionando esses dois números adimensionais. Tá? Pessoal, então como que se dá essa relação de espessuras da camada limite térmica e massa? Então, a divisão entre espessura de camada limite térmica pela espessura de camada limite mássica é igual ao número de Lewis elevado a n. Esse n, geralmente, a gente utiliza o valor de 1/3, tá? Para ele. Professora, de onde vem esse valor de n? Quando a gente estudar espessuras da camada limite, esse valor de n vai fazer sentido para a gente, tá? Vamos deixar para cenas dos próximos capítulos. Mas, então, para operações unitárias que envolvem transferência de calor e massa,
o número de Lewis, conhecer o número de Lewis é bastante interessante, tá? Talvez aqui para o nosso curso a gente não vá trabalhar, porque a gente ainda não estudou transferência de massa, tá? Mas em analogia das equações da camada limite térmica em massa, o número de Lewis, ele aparece e ele tem um significado bastante interessante. Pessoal, então, para a gente falar um pouquinho sobre os parâmetros de similaridade, então, que envolve as equações da camada limite térmica, de velocidade principalmente, né? E também a massa, mas a massa a gente ainda não estudou. Primeira coisa, pessoal, que a gente deve fazer, e a gente já tem trabalhado com isso nas nossas conduções, quando a gente estudou a condução bidimensional, quando a gente estudou condução transiente, é adimensionalizar as nossas equações, né? Porque adimensionalizando, a gente simplifica lá as nossas condições de contorno. Se vocês lembrarem, quando a gente adimensionou a equação da condução transiente, né, as nossas condições de contorno são bastante simplificadas. Então, se a gente usar alguns parâmetros aqui para a gente adimensionalizar variáveis independentes e variáveis dependentes, então as variáveis independentes é a posição, né? Então a posição x adimensional vai ser o ponto x da placa que eu quero calcular, dividido pelo comprimento da placa. Posição y adimensional, então é a posição y que eu quero calcular, que eu quero encontrar a temperatura, por exemplo, dividido pela espessura, então aqui foi chamado de espessura L também, tá? Então pela espessura, pela altura, né, que eu estou considerando o meu transporte, né, a minha altura de fluido, tá? E aí, pessoal, eu tenho as minhas variáveis dependentes que eu posso e devo adimensionalizar também, tá? Então, algumas delas, a velocidade na direção x, que é o u, então o u asterisco vai ser a velocidade no ponto x em que eu quero calcular, dividido pela velocidade média. E a velocidade v, que é a velocidade na direção y, então isso aqui não é o ni, tá? É a velocidade na direção y. Vai ser a velocidade, a decomposição da velocidade em y dividido pela velocidade média, tá? A temperatura dimensional, nós já temos trabalhado, né, com essa temperatura dimensional, mas a gente chamou de θ, né? Que seria, para manter a mesma nomenclatura, a mesma notação, né? O T asterisco, então, seria a temperatura no ponto em que eu quero calcular, dentro da camada limite, menos a temperatura da superfície, dividido pela minha diferença global de temperatura, que é a temperatura do fluido na corrente livre, menos a temperatura da superfície. Tá? Esse seria o meu T, a minha temperatura dimensional. Tá? Então, a gente pode substituir todas essas variáveis adimensionais, dependentes e independentes, naquelas equações, tá? De conservação da quantidade de movimento, térmica, e lá no futuro vai acontecer a mesma coisa para conservação da espécie química, certo? Pessoal, então se nós olharmos essa tabela 6.1 do Encrópera, ele apresenta as equações da conservação, então, da velocidade ou quantidade de movimento na direção x, certo? Quais seriam as condições de contorno, então, na parede e na corrente livre. E o parâmetro de similaridade, que, como a gente pode ver, são alguns números adimensionais, certo? A parte da concentração aqui, eu coloquei ela um pouco mais transparente, porque a gente ainda não vai estudar, né, nesse curso, camada limite de massa, né? Isso nós vamos estudar, então, no próximo semestre, em Fenômenos 3. Tá? Mas se nós avaliarmos, então, a equação da conservação da quantidade de movimento, a primeira equação, e a térmica,
Percebam, pessoal, que elas têm uma certa analogia, elas são análogas, pessoal. A forma, inclusive a forma com que a gente pode resolver essas equações. Então, nós temos aí, de um lado, então, o termo transiente já foi desprezado, por exemplo, né? Por isso que ele não aparece aqui, mas a gente tem aí do lado esquerdo da equação a contribuição convectiva, os termos convectivos, certo? E do outro lado, pessoal, nós temos aí os termos difusivos e, obviamente, aqui na temperatura, na equação da velocidade, a gente tem o termo de variação de pressão, que é a força motriz, né, que provoca o movimento do fluido. Então, se o fluido estiver sendo movimentado por uma diferença de pressão, então esse termo aqui passa a ser bastante relevante, né? Então, pessoal, a gente consegue observar uma analogia muito importante entre essas duas equações, principalmente representando essas equações com as variáveis dependentes e independentes adimensionalizadas. E aí, pessoal, olha só, os parâmetros de similaridade, o que a gente tem de diferente, claro, tirando o termo de pressão, que é a força motriz para a quantidade de movimento, comparando as duas equações, é justamente isso que eu estou sinalizando em vermelho, que são os nossos parâmetros de similaridade. É o que dá, é o que diferencia uma equação da outra, basicamente, né? Claro que considerando as forças motrizes de transporte, o que está sendo transportado, né? Na quantidade de movimento é momento, massa vezes velocidade que está sendo transportado. E enquanto na energia nós estamos transportando calor, né? Energia. Então, o parâmetro de similaridade, pessoal, para a velocidade vai ser o número de Reynolds. Então, quando eu adimensionalizo a equação da convecção, aparece o número de Reynolds, tá? Na minha equação como um parâmetro de similaridade. Então, o número de Reynolds é bastante importante para a quantidade de movimento. Enquanto a gente observa a equação adimensionalizada da convecção de calor, aparecem aqui os números adimensionais Reynolds e Prandtl, certo? Então, eles são os números, os parâmetros de similaridade para a equação da conservação da energia, né? Principalmente quando a gente reescreve a nossa equação apenas em função de variáveis adimensionais. Por isso que aparecem os números adimensionais, certo? Então, os parâmetros de similaridade convectivas aqui, que nós temos interesse nesse curso, é o Reynolds e o Prandtl, que vão ser bastante importantes para nós, certo? Já o Nusselt, que é outro número adimensional importante para a convecção, ele é importante porque ele nos permite calcular o coeficiente convectivo, né? Então, o Nusselt vai ser importante para calcular o coeficiente convectivo, enquanto Reynolds e Prandtl são parâmetros de similaridade que aparecem na equação adimensionalizada da conservação de energia. Ok? Muito bem, pessoal. Então, números adimensionais, o que era importante da gente conhecer são os seus significados físicos, né? Para que a gente saiba como usar, né, esses números adimensionais nos nossos problemas de convecção de calor. Ok? Então, até o próximo vídeo.